Muito bem, voltamos com Conexão Poder deste domingo, recebendo o senador Pedro Taques. No bloco anterior falamos bastante de política, de composições partidárias, de tempo de TV. Neste bloco, senador, eu queria perguntar para o senhor, já começando a esquentar o bloco, sobre o atual governador, o governador Silval Barbosa. Eu sei que é chovendo molhado perguntar isso para o senhor, mas eu tenho que perguntar. Que avaliação o senhor faz desses 4 anos de Silval Barbosa em Mato Grosso? Vai que mudou. Ao cidadão é que cabe fazer a avaliação do governador Silval Barbosa. Agora, eu fui eleito pela oposição. Eu sou oposição ao atual quadro político que está no poder no estado de Mato Grosso. Essa forma de administrar. Nós temos que entender que a política surge para que você não mate as pessoas, para que você não odeie as pessoas. Para isso que surge a política. Eu não tenho nada contra o governador Silval Barbosa. Agora, a atual administração, infelizmente, não conseguiu cumprir os compromissos assumidos em 2010. Não conseguiu concretizar políticas públicas voltadas para a educação, voltadas para a saúde, segurança, transporte, as obras da Copa do Mundo. O interior também está a reclamar. Veja a questão da saúde no estado de Mato Grosso. Nós temos 141 municípios. Destes, 91 municípios estão com índices alarmantes de lepra. Mato Grosso é o campeão nacional de lepra. Eu tenho orgulho de viver nesse estado que produz muito. Produz 46 milhões de toneladas de grãos. Produz aí 53% do algodão nacional. 29 milhões de cabeças de gado bovino. Produz a 70% do milho de pipoca do Brasil. Isso nos orgulha. Agora, eu terei mais orgulho ainda no dia que nosso estado se ver livre deste mal. Se tivermos uma saúde que possa nos trazer dignidade. A educação também não é algo que possa nos orgulhar, apesar da qualidade dos profissionais da educação. Mas nós tivemos professores em greve quase 70 dias. Quase 70 dias. Nós estamos roubando o futuro de uma geração de brasileiros que aqui vivem. A segurança, nós temos 7 mil policiais militares, 2.400 policiais civis, 1.000 policiais bombeiros. Estas pessoas estão com a autoestima baixa, até no uniforme, né? Até no uniforme. Quantas armas nós temos em Mato Grosso? Quantos coletes à prova de bala nós temos no estado de Mato Grosso? Mato Grosso tem um dos índices mais alarmantes de homicídios do Brasil. A média do Brasil é 24,5 por 100 mil habitantes, aqui é 29 por 100 mil habitantes. Nós temos aqui um novo cangaço. A saúde não vai bem, a educação não vai bem, a segurança não vai bem. Transporte. A logística, há quanto tempo se fala em resolver a questão de logística no estado de Mato Grosso? No interior foi criado o FETAB, 1 bilhão por ano, quase 1 bilhão, 300 milhões vindo para a obra da Copa. Né? E agora contraímos mais 1 bilhão e 400 milhões para o MT Integrado, que é um programa importante, eu tenho que reconhecer isso. Precisamos interligar os municípios do nosso estado com estradas pavimentadas. Aliás, o FETAB foi criado lá atrás, no governo Dante de Oliveira, para isso. Agora imagine, nós temos 1 bilhão do FETAB, quase 1 bilhão. 300 milhões na Copa, quase 1 bilhão em 3 anos para aqui para a Copa do Mundo. Contraímos mais 1 bilhão e 400 milhões, mais 500 milhões para o projeto de pontes, 16 quilômetros de pontes. É importante, mas só que nós tínhamos dinheiro do FETAB. O interior reclama das estradas. Aí a culpa é em razão das obras da Copa em Cuiabá. Aqui as obras não terminam porque o interior está sendo atendido. Recentemente o Hospital de Colíder estava em greve, os servidores, por salário, mas também por falta de esparadrapo, por falta de luvas. Isso mostra que algo não está correto. Nós estamos discutindo um modelo de Estado. Eu entendo que o Estado tem que ser eficiente. Um Estado não pode ser atrapalhador. O Estado tem que ser fazedor, cuidador. Não pode atrapalhar. Mas o Estado de Mato Grosso, o setor econômico, a classe econômica se desenvolveu. Nós temos um PIB de quase 80 bilhões de reais para uma população de 3 milhões e 120 mil brasileiros que aqui residem. Isso mostra que nós somos um Estado rico, mas com pessoas pobres, que nós precisamos concretizar políticas públicas. Precisamos acabar com as assimetrias, as desigualdades entre os municípios do nosso estado. Municípios, todos eles nos orgulham, os 141. Agora, municípios precisam ser olhados e regiões de forma diferenciada. Eu andei os 29 municípios do Vale do Araguaia durante 14 dias de carro. Uma parte eu fiz de avião porque não tinha condição de chegar, de carro. Ali nós precisamos resolver, fazer com que o Estado se faça presente. Veja o Hospital Regional de Porto Alegre do Norte. Há 3 anos se promete o hospital e não existe hospital. Portanto, nós estamos debatendo que Estado nós queremos.
Eu desejo um Estado que seja um grande produtor e nós temos que nos orgulhar do nosso setor produtivo. O senhor foi produtivo. de carro e que estradas o senhor viu? Sim, nós fomos pela 158. Da 158 nós passamos em Alta Boa Vista, que é federal, 158. Mas ali na 158, de Alô Brasil a Luizinho, não tem asfalto. E o trecho que de Vila Rica para frente, na divisa com o Pará, também falta asfalto. Aí nós vimos uma estrada boa do MT integrado, né? Ali da 158 até a Canabrava, 22 quilômetros. A MT 100 e 110 ali de Barra do Garças até Alto Taquari, Alto Araguaia, eu fiz de carro, passando pelos municípios, pelo menor município do estado de Mato Grosso. Eu andei de carro. Isso mostra que o projeto MT integrado é um bom projeto. Agora, nós temos recursos para isso do FETAB. Nós precisamos saber aonde esses valores estão sendo aplicados. Senador, eu preciso pegar um gancho aqui também do que ele falou. Pois não. Essa pergunta é muito importante, eu preciso fazer. Pois não. O senhor começou essa explanação nesse segundo bloco falando o governo pensou bastante em obras da Copa, só se falou em obras da Copa, enfim. Eu acho que perderam muito tempo com obras da Copa e esqueceram o interior do estado. Isso para mim é ponto pacífico. Me permita só interrompê-lo. Essa Copa, me permita, Agnello, essa Copa não é uma Copa de Cuiabá, é uma Copa de Mato Grosso, porque todo o interior está colaborando com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi definida que seria em Cuiabá no dia 31 de maio de 2009. 2010, 2011, 12, 13, 14. Aliás, está completando 5 anos nesta semana aqui. 5 anos, é isso? Para preparar 2010, 11, 12, 13, mas 14. Aí eu tenho que fazer a pergunta. 5 anos. Isso é falso, são 56 obras. Quando eu vim para cá, eu passei em frente ali o Shopping Pantanal, tinha lá 56 obras. Quantas obras terminaram? Bom, complicado, mas eu preciso, só um minutinho, Agnello, eu preciso fazer a pergunta. Sim, pois não, desculpe. A principal obra nessa questão toda, senador, é o VLT, pelo menos a mais propagada, enfim, de todas, e a mais cara de todas. A gente sabe que não está nem perto de ficar pronto. O senhor, desde o início, se colocou a favor do outro modal, que era o BRT e não o VLT. A pergunta é, senador, o senhor se elegendo governador, o VLT não estando pronto até lá, o senhor continua essa obra ou o senhor vai parar? Sim, nós precisamos esclarecer isso. Quem define o modal é o governador do estado. Nós, eu, o senador Maggi e outros parlamentares, defendíamos o BRT, porque existia um projeto, já existia recursos garantidos do governo federal, quase 500 milhões de reais. Defendíamos isso. Aí o governo do estado... fundo perdido, se não me engano. Aí o governo do estado, não tenho certeza se seria fundo perdido, portanto eu não vou confirmar. Isso inclusive foi dito aqui, se não me engano, pelo deputado José Riva. Eu não me recordo, eu não vou chutar aqui porque eu não sou desse tipo. Muito bem. Aí o governo do estado, ele tem a legitimidade para mudar o modal. Mudou de BRT para VLT. Eu defendo que o cidadão de Cuiabá, que o cidadão de Várzea Grande, que o cidadão mato-grossense possa ter o melhor transporte público do mundo. O que eu quero para mim, eu desejo também para o cidadão. O melhor transporte público, um ar-condicionado, veloz, que possa fazer com que o cidadão do bairro da Manga chegue lá no VLT ou BRT com uma integração no momento correto. Eu defendo isso. Precisamos sim de um transporte para o cidadão. Aliás, este é um direito fundamental do cidadão, transporte de qualidade. Porque o cidadão perde muito tempo com o transporte. Muito bem, definiu-se o VLT. O VLT foi utilizado um sistema de contratação diferenciado, porque era para a Copa. O que eu estou debatendo é o seguinte, mentiram para o cidadão? Porque falaram que era para a Copa. Ou foi incompetência? Terminou? Não vai terminar, nós todos sabemos, não tem 100 metros de trilhos. 100 metros de trilhos. E fizeram também algo que não é correto. Abriram várias frentes de trabalho. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sem capacidade técnica. Quem está dizendo isso não sou eu, são técnicos da Universidade Federal. Eu não tenho nada contra o VLT. Espero que o VLT termine, porque o cidadão merece isso. Quando o governador do estado escolheu não o BRT, mas o VLT, eu passei a ser um soldado pelo VLT, mas sim, é ponto que é uma escolha que dele. Não fica pronto. Sim, não vai ficar pronto para a Copa, não vai ficar pronto ano que vem. Me permita, existem estudos, André,
amigos, que revelam que vai ficar pronto em 2017. Ou mais. A que preço? Vamos fazer uma comparação aqui. 1.477 bilhões. Existe uma placa lá perto do aeroporto. 1.477 bilhões para 22 quilômetros deste modal. Posto Gil a Rondonópolis. Duplica não. De Rondonópolis até, exatamente, Posto Gil, entre Diamantina e Nóbrega. Ou você faz a ferrovia chegar de Rondonópolis até Cuiabá, 1 bilhão e 400 milhões de reais. A duplicação 1 bilhão e 100. O que nós temos que discutir é prioridade. Aí respondendo objetivamente a sua pergunta, eu seria um leviano aqui se respondesse para você de forma objetiva. Isso você precisa saber o que foi feito, quanto foi pago, você precisa saber qual é o contrato, como vai ser o sistema de concessão, quanto custará a passagem, vai precisar de subsídio do município de Várzea Grande e do município de Cuiabá, são questões que precisam ser esclarecidas. Ninguém, me permita responder objetivamente, ninguém pode ser irresponsável. Quanto já se gastou aqui? Isso precisa ser analisado. Quer dizer, não dá para falar ainda se o senhor continua ou se o senhor para para a obra. Falar porque o senhor sentando na cadeira de governador, caso seja eleito, o senhor vendo ali, olha, gastaram esse dinheiro de forma irregular, essa parte aqui não está certa. Para tudo, André, e deixa como está. Amigos, seria muita veleidade, muita presunção minha a dizer a 5 meses das eleições o que será feito por quem for eleito em outubro de 2020. Na sua avaliação, só queria esse aqui. Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem. Porque Tudo bem ainda não. Vou perguntar para o senhor por favor. Precisa ver se o povo entendeu. O senhor falou aí, o questionamento que fica, se foi mentira ou se foi incompetência. Na sua avaliação, o senhor é cidadão mato-grossense também, cuiabano. Sim, mora aqui, vem para cá. Tem orgulho de ser cuiabano. E aí, foi orgulho ou foi orgulho? Foi incompetência ou foi mentira? Na sua avaliação. Agora, ou foram as duas coisas? Sobre o VLT, imagine, fizeram propaganda, inclusive propaganda eleitoral, né? Com o VLT, na campanha de 2012. Fizeram propaganda eleitoral. Para mim foi um misto de incompetência e mentira. Porque os técnicos, imagine, em 2012, meados de 2012, nós, do nosso gabinete, chamamos técnicos do CREA, Conselho Regional de Engenheiros, do Conselho de Arquitetos e Urbanistas, o CAL, da Universidade Federal de Mato Grosso, da Unirondão, da Unic, e fizemos uma reunião com esses profissionais. Fomos até o governador do estado para que, fomos muito bem recebidos pelo governador Silval Barbosa, mostrando os estudos. E estes técnicos queriam fiscalizar a obra. Eu não sou técnico em VLT, eu tenho que ter a capacidade de entender que eu não tenho esta capacidade. Eu me louvei de técnicos. Eles diziam lá para trás que não ficaria pronto. E diziam lá para trás que era inviável. Os técnicos, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Eu já estudei, mas eu não sou técnico nessa área. Senador Pedro Taques, Sim. Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas a gente pega aí um gancho da sua fala, percebe-se claramente que o senhor não é muito a favor da realização da Copa do Mundo e das obras, enfim, de tudo que está sendo feito aí. Estas obras da Copa do Mundo, elas não se restringem apenas ao VLT. Nós temos inúmeras outras obras, grande parte delas inacabadas, obras milionárias, e as que já foram entregues para a população, algumas delas ou quase todas estas obras que foram entregues, apresentadas para a população, apresenta defeitos gravíssimos, criticados pelo Conselho de Engenharia, Tribunal de Contas. Sim, não sou eu que estou dizendo e outras coisas mais. E na última quinta-feira, só para registro, um operário morreu na Arena Pantanal, eletrocutado. Né? Com certeza. Como é que o senhor recebe estas informações? O senhor que é cuiabano, cidadão aqui da capital, anda pelas ruas. Como é que o senhor está enxergando toda essa movimentação, esses trabalhos, a condução do governo do estado de Mato Grosso? Agnello, foi definido que a Copa seria aqui. Nós todos temos que trabalhar firmemente até o último jogo para que a Copa se realize e possa ser algo que venha a nos orgulhar, deixar o que se denomina de legado. A Copa do Mundo é muito importante para que o estado de Mato Grosso possa ser conhecido internacionalmente. 2 bilhões de almas assistirão os jogos. 2 bilhões. Isso é um momento em que o estado de Mato Grosso poderia vender a sua potencialidade. Não só do turismo, mas dos seus negócios. Mostrar o que nós temos aqui. Mostrar lá as cavernas, a caverna do Jabuti em Curvelândia. Mostrar o turismo do agronegócio. Mostrar Nobres, Chapada dos Guimarães, o Vale do Araguaia, o Pantanal. Mostrar o que nós temos de bonito aqui. As igrejas de Cuiabá.
esse é o legado. Para que o cidadão possa entender que aqui existem brasileiros que trabalham, brasileiros que querem contribuir com o progresso desta região importante para o mundo, que produz alimentos. Infelizmente, nós perdemos esta oportunidade. Não sou eu que estou a dizer isso apenas. Existem estudos que revelam isso. No tocante ao turismo, nós perdemos uma grande oportunidade. Só falar em obras. Né? Não falar, temos nada. Até o falar, governador falar em obras. Você me pergunta que dá sempre... Eu sou absolutamente... Sou favorável à realização dos jogos, porque isso já foi decidido. Nós não podemos perder o que nós já gastamos. Nós não podemos perder isso. Agora, os ingressos, me parece que 75% são vendidos em pacotes internacionais, o ingresso é caro, né? A Arena Pantanal, ficou bonita a Arena Pantanal, nós temos que reconhecer isso. Agora, como será utilizada depois dos jogos? Precisamos buscar mecanismos para que ela não fique parado, né? Existem mecanismos para isso. Agora, nós perdemos, ao meu juízo, né, perdemos uma oportunidade de mostrar ao mundo o que nós temos de bom aqui no nosso estado. O senhor falou de legado, o senhor falou de deixar legado, né? Mas o legado que o povo cuiabano em especial está vislumbrando aí não é nada positivo, porque as principais obras não vão ficar prontas, com exceção da Arena Pantanal. Não, o legado... Qual a repercussão disso pós-Copa, senador? Essa é a grande preocupação do povo cuiabano. Temos que reconhecer, né, que a Cuiabá, as obras de mobilidade da Miguel Sutil são obras importantes, mas não ficaram prontas. A trincheira do Santa Rosa, há 30 dias da Copa, não está pronta. A trincheira da Gráfica Atalaia, me parece, também não ficará pronta. O córrego 8 de abril, também não. O aeroporto, também não. O VLT, também não. Então, os centros de treinamento, também não. Isso quer dizer que todas essas... O Fan Park também não. Quer dizer que todas essas pessoas jurídicas, as empreiteiras, são incompetentes? Será que as 56 são incompetentes? Todos não têm capacidade técnica para fazer? Algo aí ocorreu. Isso é falta de projeto estratégico, falta de planejamento. Nada contra a Copa do Mundo. Nada contra. Agora, eu gostaria de ter, né, um hospital padrão FIFA. Né? Escola padrão FIFA. Escola padrão FIFA. Uma segurança também desse padrão. E, aliás, nós não podemos nos submeter à FIFA. Eu votei contrário à limitação de direitos de comerciantes brasileiros pela FIFA. Eu votei contrário a isso lá no Senado da República, porque eu não vejo como nós possamos impedir o trabalhador, o comerciante de vender o que ele produz, o que ele comercializa, em razão de uma organização internacional chamada FIFA. As pessoas em casa não sabem. Não, chamado FIFA. Todo aquele entorno da arena ali é uma área grande, acho que são 2.000 metros a partir da arena. 1.500 metros. É território, você em casa, é território da FIFA. Sim, eu votei contra isso. Não é território cuiabano, não, é território FIFA. O cidadão que tem um comércio lá, ele não pode vender vou falar aqui o nome, ele não pode vender a cerveja antártica dele, ele vai ter que vender a cerveja que a FIFA mandar vender. Eu votei contra isso. Não vai poder vender o seu espetinho também, não. Você sabe por quê? Porque a FIFA não é um exemplo de honestidade no mundo todo. A FIFA, os seus dirigentes têm casos gravíssimos de corrupção. Sim, aí o cidadão, o secretário-geral da FIFA vem aqui em Mato Grosso, parece que o rei da Inglaterra está chegando, mandando em tudo. Agora, isso e aí todo mundo baixa a cabeça para ele. Eu queria aproveitar... Aproveita, Paulo Coelho. Glorioso Paulo Coelho. Um assunto aí que ia dar... Falando aí, ó, você viu? Acabou. Mas assim, você estava falando do Senado. Da cerveja não, né? Não, a cerveja não é hora. A questão da cerveja. Aproveitar que você está com uma gravata muito se assemelhando à do senador Pedro Táxi. Mas do André é mais bonito. A diferença é que a dele é mais cara. Não, a minha é de uma fábrica nacional. Ele fez para agradar o senhor. Pergunta, Paulo Coelho. CPI da Petrobras. Pois não. Ano político, uma CPI temerosa aos olhos de muita gente, porque ano eleitoral, CPI, geralmente quem impunha mesmo é a oposição. O senhor tem sido muito crítico, enfrentando embates lá na tribuna do Senado, que a gente tem observado por aqui. Por que, afinal de contas, está patinando essa CPI que não sai? E por que o senhor defende que ela deva ser instalada? Paulo, quando eu, na campanha de 2010, eu assumi um compromisso com o povo de Mato Grosso, em todos os municípios que eu fui, eu assumi o compromisso de assinar todas as comissões parlamentares de inquérito. O compromisso de exercer as atribuições de um senador da República, criar leis, buscar recursos do governo federal para o nosso estado e fiscalizar.
A função de fiscalizar é uma função muito importante do Senado. E a CPI é um dos instrumentos. Eu fui um dos primeiros que assinou a CPI. Aliás, a CPI da Petrobras, e também assinei a CPI do metrô de São Paulo e do metrô de Belo Horizonte. Não me interessa, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Eu assinei as comissões parlamentares de inquérito que me chegaram. Veja que eu representei o ministro do Trabalho, o presidente do meu partido, junto ao Procurador-Geral da República. E um grupo de senadores, nós entendemos que, como o presidente do Senado, Renan Calheiros, aliás, eu disputei a eleição contra ele, né? Eu fui contra, perdi para ele, perdi com muito orgulho, porque eu teria vergonha de estar do lado que venceu, como diz um grande educador brasileiro. Muito bem, perdi a eleição para ele com muita honra, mas eu tenho certeza que eu orgulhei o povo de Mato Grosso disputando aquela eleição. Muito bem. O Renan Calheiros começou a enrolar para criar a CPI. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal. Eu assinei o mandato de segurança para que o Supremo dissesse que teria que instalar a CPI. Ela foi instalada e agora nós estamos na indicação dos membros que participaram da CPI. Mas o Renan Calheiros, que o senhor citou aí, sim, de quem o senhor perdeu a eleição para o Senado, ele argumenta que o regimento interno do Senado, ele diz que não pode ser instalada essa CPI. O Supremo Tribunal diz o quê? Diz que pode. Não, como é que tá essa posição do senador Renan Calheiros, ela é absolutamente divorciada, contrária à realidade que o Supremo Tribunal Federal mandou. O Supremo mandou, tem que cumprir. Para que exista a CPI, são 3 requisitos. Primeiro, fato determinado. Segundo requisito, prazo certo. E 1/3 dos deputados federais ou senadores. Está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. Os requisitos estão presentes, a CPI tem que ser constituída. No mais, é chicana parlamentar. Senador Pedro Táxi. No mais, é enrolação. Chicana parlamentar. Chicana parlamentar. Senador Pedro Táxi, a onda de vandalismo no país aumentou consideravelmente. E nós falamos agora há pouco da Arena Pantanal, e isso me faz lembrar dos vandalismos dentro dos nossos estádios brasileiros. Recentemente jogaram um vaso sanitário na cabeça. Nós vimos aí uma cena terrível na televisão. O senhor apresentou um texto Estatuto da Vítima a respeito desse assunto através da PLS, que é o projeto de lei substitutivo 508, 2013, se não me engano, né? E isso está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania lá no Senado. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, por quê? Porque o senhor também tem recebido algumas críticas até com relação a este projeto. É bom que nós possamos receber críticas. Muitas vezes nós estamos errados, né? As pessoas erram, eu erro, todos erram. É interessante que são 2 projetos, um projeto do senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, e um outro projeto do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. Eu fui escolhido relator destes 2 projetos. As manifestações, ao direito de se manifestar, nós não podemos retirar do cidadão. O cidadão tem que se manifestar, tem que resistir, tem que ser contrário àquelas posições com as quais ele não concorda. A Constituição garante as manifestações. A minha filha participou das manifestações contra os políticos, lá na porta do Senado. Nós temos que incentivar as manifestações. Agora, não é possível que você permita que crimes sejam praticados durante as manifestações. Muitos brasileiros não querem mais saber de participar dos eventos, das manifestações, em razão da baderna que hoje existe nas manifestações, o chamado vandalismo. Veja que Cuiabá, Mato Grosso, deu um exemplo, naquelas jornadas de junho e julho, onde as pessoas se manifestaram, quase 50 mil cuiabanos, mato-grossenses, subiram a Avenida do CPA, foram até lá em frente à Assembleia Legislativa, alguns jogaram pedra, eu fui contrário a isso. Nós não podemos permitir que as pessoas possam depredar o patrimônio público, o patrimônio particular, que ela mesma usa, né? Ofender a integridade física, matar pessoas. Para estes existe a lei, e a lei deve ser aplicada. Imagine, o Estado tem o dever fundamental de proteger o cidadão, não pode permitir que vândalos possam prejudicar o direito de se manifestar. Apresentei este projeto, o substitutivo, e foi debatido na quarta-feira passada, e na quarta-feira agora, desta semana, poderá ser votado. Alguns entendem que seria possível a proibição de máscaras nas manifestações. No Canadá, existe uma lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Alguns estados dos Estados Unidos também proíbem máscaras em manifestações. Eu fui contrário a isso. Eu entendo que no Brasil seria inconstitucional a proibição de máscaras em manifestações.
manifestações. Agora, aquele que comete o crime se utilizando de máscaras, este deve ser responsabilizado. Senador, aproveitando ainda da tribuna toca no ali. assunto do Estatuto da Vítima, que você tocou nesse assunto agora com ele, mas eu gostaria que o senhor tocasse nesse projeto do senhor que prevê que o agressor, enfim, o assassino, ele pague pelo crime, não só na cadeia, mas também pague sentindo no bolso. Hoje, como é que é isso, senador? Desde 1988, a Constituição garante à vítima uma indenização em razão de ter sido vítima desse crime. E isso nunca foi regulamentado. Nós apresentamos o Estatuto da Vítima. Porque no Brasil, muito se cuida daquele que comete crime. E deve ser cuidado. Aquele que comete crime deve ser respeitado, não podemos ofender a sua dignidade, mas tem que ficar preso. Isso eu defendo. Tem que ficar preso. Muito bem. E aquele que é vítima do crime? Aquele cidadão de bem que perdeu um filho? E aquele filho que perdeu um pai, um trabalhador, em razão da prática de um homicídio? Esta é a vítima... melhor dizendo, a vítima, a partir deste projeto de lei que eu apresentei, terá direito, Paulo, a ser informado pelo delegado de polícia, a ser informado pelo promotor de justiça, pelo juiz do andamento do processo. Ele vai ter que receber uma cartinha na casa dele: olha, a audiência vai ser tal dia, você quer comparecer, o que está acontecendo com o processo deste cidadão que tirou a vida do seu pai. E também, a partir do recebimento da denúncia, quando se começa o chamado processo, a vítima será indenizada por aquele que praticou o crime. Se aquele que praticou o crime não tiver dinheiro para pagar, o Estado vai pagar a ele um salário, porque o Estado tem o dever de proteger o cidadão. Por isso, nós vivemos dentro do que se denomina de comunidade. Lembrando que o Estado já paga o tal Bolsa Bandido. Auxílio reclusão. Auxílio reclusão para a família de preso, que é quase R$1.000 por mês. A maioria do povo não ganha isso por mês. Exato. É a maioria do povo que paga isso. É brincadeira, né? Mas vamos mudar de assunto. Vamos entrar na questão então, deixa eu descontrair aqui, então, a entrevista. Deixa eu descontrair a entrevista. Bobó cheira. Essa expressão foi usada pelo no Senado. No Senado. Ninguém entendeu nada lá. Né? Ninguém conseguiu entender e, na verdade, acabou gerando aí um descontentamento por parte do vice-presidente do PMDB, Márcio Lacerda. O que aconteceu, senador Pedro Táxi? O que significa bobó cheira? Eu quero... Linguajar cuiabano. Eu quero dizer... Tonto, quer dizer tonto. Mas por que atingiu tão duramente o Márcio Lacerda? Eu quero dizer que o senador Márcio Lacerda foi um dos grandes senadores do Brasil. Foi um homem de bem, foi vice-governador, deputado federal. A ele eu tenho todo o respeito, né? Ele tem o direito de fazer essas críticas, né? Bobó cheira é uma pessoa que possa ser enganada, né? Um enganável, né? Essa é a expressão que se usa em Cuiabá, como bocó de fivela também. Eu gosto do linguajar cuiabano porque eu tenho orgulho da minha cultura. Eu lembro que o Paulo Coelho me entrevistava na rádio, né? E nós debatíamos ali um pouco sobre na Rádio Cultura sobre o linguajar cuiabano. Eu não tenho vergonha de ser cuiabano, aliás, eu tenho orgulho de ser cuiabano. Então, eu queria também, Ararate, mudando de assunto, vamos lá. Sobre Ararate. Vamos falar sobre Ararate. Bom, o senhor, o André, eu posso perder o amigo, mas a piada talvez eu não perca tanto. Assim. O senhor, assim como o deputado Riva, tem sido assim, um dos poucos que voltaram a esse programa, né? Que está pela segunda vez participando. Exato. Uma semelhança entre o senhor e o deputado Riva aí. Em relação ao programa. Você está querendo dizer que na ocasião, deixa eu ir a pergunta. O senador Pedro Táxi é igual ao deputado José Riva? A única coincidência é essa. O senhor teve na ocasião anterior aqui, na sua primeira participação no programa, que eu tive também a oportunidade de estar participando, entrevistá-lo, foi citada a questão da Ararate em função do Júnior Mendonça ter sido um dos doadores de sua campanha. Fernando Mendonça, né? Não, é diferente. Né? Júnior Mendonça é outro. Tá, o assunto da Ararate veio à tona naquela ocasião. Pois não. Essa ocasião agora eu vou voltar a tocar à sua disposição. Da seguinte situação. Sim. Caixa de campanha. O senhor não é candidato ainda, o senhor disse aqui, o senhor é pré-candidato, mas deve ser daqui a pouco. Essa situação do envolvimento aí, desses questionamentos pelo menos, quando falam de Ararate, ligam Pedro Táxi, sobre caixa de campanha, o senhor terá essa preocupação? Liga o Pedro Táxi, né? Se me permite, né? Liga o Pedro Táxi como? Eu não sou investigado. Não é. Então, qual é o meu envolvimento? Explicando aqui. O Fernando Mendonça foi o maior doador da campanha ao Senado do Pedro Táxi. Agora, eu vou responder. Sim, foi o maior doador. Não foi feita. Aliás, a dele está lá declarado, eu não posso ser responsabilizado por declarar. Ele respondeu da vez anterior. Sim, essa não é a questão. Pois não. Isso lhe suscita aí uma preocupação maior em relação aos
possíveis doadores de uma possível candidatura do senhor ao governo do Estado nesse ano de 2014? Emendando a pergunta dele, o senhor aceitaria a doação do Fernando Mendonça novamente? Primeiro, eu não sei se ele vai querer doar para mim, né? De novo, isso tem que ser perguntado a ele. Esse é o primeiro ponto. Mas se doar, eu aceito. Segundo ponto, não há campanha eleitoral, em razão do sistema eleitoral do Brasil, você precisa declarar quem te doou. Aliás, no Brasil, você declara quem doou, os valores são revelados antes das eleições e quem doou só pode ser revelado depois das eleições. Eu apresentei um projeto, o projeto é meu, que obriga o candidato, ainda candidato, a revelar quem doou antes das eleições, para que o cidadão saiba quem está bancando a eleição. É uma forma de transparência. É uma forma de transparência. O projeto é meu. Eu fui o autor da emenda que proíbe doação de pessoa jurídica. Eu fui o autor da emenda que proíbe doação de pessoa jurídica. Você precisa de dinheiro para andar a eleição. Como eu sou um servidor público, sempre fui servidor público, não sou empresário, nada contra empresário. Não dá para ir de carro. Quem desejou ser empresário no início da sua vida é empresário, vai ganhar dinheiro, que é lícito no Brasil, desde que não seja crime. Muito bem. Como você pode fazer uma campanha eleitoral sem dinheiro, Paulo? Não é possível. Hoje, na campanha eleitoral, infelizmente, do Brasil, existem doações mais de pessoa jurídica do que de pessoa física. Eu recebi, sim, da pessoa jurídica, uma das pessoas jurídicas do Fernando Mendonça, está lá declarado no Tribunal Regional Eleitoral e as contas estão aprovadas. É o atacado Mendonça. Sim, agora me permita, que não tem nada a ver com o Júnior Mendonça. Não, sim, agora me permita só, essa informação. Eu respondo pela minha história, e eu não estou acima da lei. O sistema tem que funcionar, todos devem responder de acordo com o que está na lei. Ninguém está acima da lei, muito menos eu. O sistema, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, e eu não acredito que seja perseguição política, já me antecipo a isso. Isso faz parte do sistema, nós temos que confiar nas instituições, e eu confio. Para quem não sabe, o Fernando Mendonça, o principal doador de campanha de Pedro Táxi, vem sendo investigado na Operação Ararat da Polícia Federal. Ele é suspeito de lavagem de dinheiro, enfim, uma série de outros crimes aí contra o sistema financeiro, mas até agora não... E ele tem um supermercado com 400 empregados, ao que consta, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou as contas, isso. A pergunta ainda não foi respondida, eu só queria insistir nisso. O senhor, isso te dá um up, assim, um alerta em função de uma suposta campanha, a candidatura do senhor agora? Eu fico alerta. Nós temos que ficar alerta, né? Mas você não consegue identificar se o cara é ou não é, pode ou não ter. Vamos lá, Paulo, imagina, eu não sei o que você faz de noite, né? Eu não moro com você. Eu durmo. Não sei, eu espero que você durma e durma bem, porque você não deve ter pecado, né? Você deve dormir bem. Eu não sei, eu não posso ser responsabilizado. Imagine. Além de estar aqui à noite. Imagine o que Tiradentes, por exemplo. Tiradentes foi morto, foi condenado e morto. Os seus netos, os seus bisnetos foram responsabilizados pelo que ele fez. No Brasil, cada um responde pelos seus atos. Eu não posso julgar as pessoas antes de um processo, antes do contraditório. Nós temos que respeitar isso. Senador, eu respondi essa pergunta. Respondeu, só queria emendar a pergunta dele aqui. Se o senhor, de alguma forma, se arrepende de ter aceito doação do Fernando Mendonça e se dessa vez na sua campanha ele também vai participar como coordenador financeiro? Não, ele não foi coordenador financeiro da minha campanha. O coordenador financeiro da minha campanha está registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Quem foi, aliás, foi o Bruno Táxi, meu sobrinho. Está lá registrado. Senador Pedro Táxi. Está lá registrado, mas eu preciso responder. Eu não sei nem se ele vai querer doar, né? Ele é um empresário que tem supermercado aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, em Barra do Garça, e está sendo investigado, mas não, se for denunciado, tem ampla defesa, o contraditório, e cada um responde pelos seus atos. Senador Pedro Táxi. E isso, aliás, é bom que assim seja, né? Que o sistema funcione e que ninguém possa se colocar acima da lei. Senador Pedro Táxi, nós temos acompanhado aí. E me permite também, né? Aí outra lenda urbana, né? Aí antes diziam que eu que estava por trás da Operação Ararat, vocês notaram? Já falaram? Eu só queria pedir desculpas por ter confundido os nomes aqui. Muita lenda, né? Família. Explica lá. Eu apenas me desculpando em função disso. Eu falei o nome do Júnior, mas eu estava querendo dizer... Você já fez a correção? Fernando Mendonça. Não, que ele voltou a tocar no assunto para ele não ficar nem magoado comigo e nem o telespectador, principalmente, achar que houve assim uma ignorância, houve assim
lápis. Não, eu magoado? Não. Um lápis. Não, Ah, não. Senador Tá Pedro bom. Taques, nós Vamos temos lá, visto Agnello. aí não ficou magoado. Rapidão, uma, nosso tempo tá decepção, acabando. uma decepção visível da parte dos eleitores brasileiros Concordo. com relação ao processo eleitoral. Isto se vê nitidamente, principalmente quando há uma convocação do Tribunal Regional Eleitoral, dizendo para eles irem até a instituição, o órgão, para fazer as suas regularizações. Quase que implorando para o E é impressionante como este chamado não tem sido atendido, ou ele tem sido recusado eleição pós eleição. E nós estamos vivendo um momento assim, nesse período. O retrato disso, sem dúvida nenhuma, fica por conta desses muitos escândalos que estão acontecendo. O senhor acredita que aquela verdadeira democracia, aquele sentimento do povo brasileiro que ia para as ruas, empunhava e levantava as bandeiras, que gritava palavras de mudança, que demonstrava uma certa indignação, revolta, querendo participar do processo eleitoral. O senhor acredita que este sentimento ele está sendo esvaziado dentro do eleitor brasileiro por conta do que estamos vendo e dos resultados também? Eu vejo que nós todos estejamos impacientes, de saco cheio, me permita uma expressão mais forte, né, de políticas públicas que não são concretizadas, promessas que são feitas e não são cumpridas. Eu também fico impaciente com isso, porque eu recebo cobranças e é bom que assim ocorra em uma democracia, mas eu torço para que o cidadão não desista da política. Não existe outro mecanismo para nós resolvermos a não ser a política. Agora, quem comete um ato ilícito tem que ser responsabilizado, isso faz parte do sistema, mas nós não podemos desistir da política. Eu, aliás, saí do Ministério Público Federal porque eu me encontrava desanimado com o sistema de justiça e vim para a política porque entendi e entendo que esta é uma nova trincheira que você pode fazer o que o Estado precisa fazer, concretizar políticas públicas. Para que serve o Estado? E eu entendo que o Estado sirva para trazer educação de qualidade, que possa transformar o cidadão, uma saúde que lhe dê dignidade, segurança, para que nós possamos transitar, trabalhar, acordar cedo e trabalhar, voltar para casa vivo, os filhos estudarem. E eu entendo que o cidadão tem direito a estradas, a ferrovia, a hidrovia, é para isso que serve o Estado. Agora, se você começa a desanimar, amiga, aí você começa também a sentir a ausência do Estado. Veja os casos de linchamentos que têm ocorrido no Brasil. Isso mostra que o cidadão está impaciente, não está acreditando nas instituições. Isto não é bom. Eu defendo a política. Agora, no dia que eu cansar disso, eu vou fazer outra coisa. Né? Eu vou ser jornalista, né? Isso que é muito bom. Não seja jornalista. Não, vou montar uma pousada na Chapada. Vou fazer outra coisa. Mas eu estou muito animado. Vão embranquecer mais rápido. Estou muito animado. Virar jornalista, tá bom? Olha, nosso tempo está acabando, senador. O senhor tem aí um minutinho para as suas considerações. 1 minuto só? finais. Pensei que seriam 20, né? Inclui nessa sua... Já falamos há 1 hora. Não, esse minuto é meu, Paulo. Você quer definir o que eu A vou consideração falar? é do senador. Agora tá, o senhor... por favor. O André que fala isso para mim cedo, agora é o senhor que está falando. Mas eu queria que você incluísse Já nessas falou suas 40 considerações segundos finais. já. Sobre, amanhã 38 segunda-feira. Amanhã, segunda-feira. 37 segundos. Já está diminuindo o seu tempo, senador. Agora... Vai, Paulo, conclui, Paulo. Agora eu fiquei sem graça. Agora, Ele mas... ficou emocionado. Glorioso Paulo Coelho. Na verdade, o Senador, Paulo está emocionado. emocionado. Glorioso PDT. Eu quero- Amanhã, segunda-feira, Tem amanhã reunião. é dia 12. Amanhã é dia 12. Tem uma Agora agenda 12 já... é 12 do PDT, né? Número 12 do também. PDT, do glorioso PDT. Sim. Tem a programação aí do seu partido com outros gloriosos partidos que poderão estar junto com a sua suposta Sim, nós gloriosa temos- candidatura para Nós esse... temos uma reunião marcada, né? Para quando? Para amanhã, dia 12. Com quem? Com o PDT, com o PSB, PPS, PV, o PSDB foi convidado, o DEM, o PTB, o PP foram convidados, o PRB, o PRP, o PSC. Esses partidos vão conversar. Deliberativa, não? Não, vamos conversar. Conversar Eu não ainda? posso. Tem que conversar. Parece uma Nós lavadeira estamos, esse tipo nós de estamos pessoal, há né? 2 Gosta de conversar. meses. Espero que não seja a lavadeira de Pochorel, né? Aquela lenda, né? Você lembra Aquela da lavadeira lenda? lá que não- Um abraço aos amigos de Alto Coité. Né? Um abraço ali em Pochorel. Posso... Senador, suas considerações finais, Sim, ou eu aqui vou ficar Sim, com cara de eu- boa eu- cheira minha, pro culpa é povo. Não, a culpa é do Paulo. E a Marília Eu- Gabriela já está querendo Tá bom. entrar. Eu agradeço ao Paulo, ao André, ao Agnello, os amigos do Conexão, e dizer que para mim é uma honra participar mais uma vez desse programa e dizer que o que eu desejo é um Estado que seja mais eficiente, mais
transparente, um Estado que seja mais igualitário, um Estado mais honesto. Né? Para isso, nós precisamos de coragem para implementar. E você precisa também ter coragem, nesse momento, para fazer uma união pelo Estado de Mato Grosso. Eu entendo que a política seja este instrumento de transformação. A eleição está muito longe, né? Pesquisas eleitorais agora, ao meu juízo, não significam nada. E mais importante do que quem representará este grupo político, para mim, é o que nós queremos. Por isso, nós estamos viajando o Estado de Mato Grosso, ouvindo o cidadão, para que ele possa dizer, olha, você está errado. Fazer críticas. Eu entendo que a política é seja esta arte. Você tem que falar, mas você também tem que ouvir as pessoas. Viajando de carro ou de avião? Sim, de carro e também de avião, Paulo. De carro e de avião. Né, senador? Não, Paulo, sim, mas por que considerações outros... finais, Mas me permite. Paulo, Não, na campanha eleitoral de 2010 eu viajei de avião. Agora, olha o preconceito, né? Não, por que o rico pergunta, pode, que é candidato, e eu que fui servidor público não tem posso? legal, Né? em estados Você está esburacados. vendo? aí, Olha Paulo, o viu? preconceito. Pode né? encerrar o programa. Pode se encerrar, quiser. Paulo Velho. Muito obrigado. Paulo Coelho, suas considerações finais, quer fazer também, Paulo Velho? Um abraço para o senador. Abraço, seja amigo. bem-vindo. Já encerrou, senador? Algo que nós não tocamos, que o senhor queira tocar ainda? Absolutamente, eu quero agradecer e dizer que eu não sou o último grão de soja deste cerrado. Nós precisamos de pessoas que contribuam para que Mato Grosso possa ser um estado bom para todos, não só para alguns. Mato Grosso possa produzir muito, quem quiser ganhar dinheiro que ganhe, mas não na política, porque na política não tem como ganhar dinheiro. Há controvérsias. Existe controvérsia, mas eu defendo que o Estado concretize políticas públicas. Saúde, educação, segurança, transporte, possa fazer com que o filho do trabalhador tenha os mesmos direitos a do filho de um senador, de um jornalista, todos possam ter condições de trabalhar. Cometemos erros e precisamos entender que ninguém sabe tudo. É isso que nós desejamos. Senador, mais uma vez, obrigado. Senador Pedro Taques, senador da República. Obrigado por ter vindo. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana ao senhor, tá? Você em casa, vou comer uma pizza. Isso. Você em casa, obrigado pela audiência, uma ótima semana, uma ótima noite para você. Até domingo que vem. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá, porque somos ninguém sem você, mamãe.